Eu coloquei um subtítulo como a pedra eterna, porque é sabido por nós, é sabido por vós, que o rei teve uma visão e ele não conseguia interpretar essa visão. E ele viu uma estátua com a sua cabeça de ouro, o peito de bronze, a parte da cintura ali de cobre, as pernas de ferro e os pés, a continuidade das pernas, os pés eram ferro. Porém, quando chegou nos pés da visão, os pés eram misturados barro e ferro. Uma vez que esses dois materiais não dão liga, você não consegue soldar o ferro no barro, ok? Os metais, eles têm que ter a liga própria, alumínio com alumínio, aço com aço carbono com aço carbono, ok? Então cada material tem a sua liga própria e uma coisa não se liga com a outra. Se eu quero fazer uma estrutura entre alumínio e aço carbono, eu tenho que parafusar o alumínio no aço carbono. Não tem como soldar, ok? Tanto que existe uma máquina MIG para aço carbono, existe já uma TIG para alumínio, mas também usa-se MIG para alumínio, mas troca-se o gás, troca-se o arame, então é um processo enorme aí na confecção desses materiais, ou seja, de soldagem. Então aqui, a visão, ela é muito espiritual, ok? Aqui existe uma revelação do tempo exato em que o rei estava vivendo, Nabucodonosor, mas também é uma visão que essa estátua, a visão profética e espiritual dela, também é para nossos dias, até a vinda de Mashiach, até a vinda de Cristo. Então ela tem uma amplitude enorme. Vamos tentar explicar isso com mais detalhes ao que entrarmos nos versículos. Nós vamos estudar no livro de Bereshit, que é Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Vamos estudar no sábio Daniel, capítulo 2, versículo 29. Veja só, eu disse sábio. Muitos chamam Daniel de profeta. Ele não é visto no judaísmo como um profeta, ele é visto como um sábio, tá? Então vamos no sábio Daniel 2:29 e vamos no profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 30, no Pasuk, no versículo 14. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto e o que o Eterno e como ele usa. Olha que interessante. Você que frequenta essa casa há algum tempo, você tem se apercebido que uma certa ministração que eu fiz sobre o livro de Bereshit, eu disse que Yeshua está lá no primeiro versículo. Quando você vai no livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 1, está lá, no princípio era o verbo era divino. Mas quando você vai em Apocalipse, capítulo 21, lá pelo versículo 4, 5, está dizendo, eu sou... Aí, aportuguesadamente na sua Bíblia está dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega, tradução errada, eu sou o Aleph e o Tav, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, eu sou judeu. É isso que Yeshua disse, ele não disse Aleph, ele não disse alfa e ômega, Todarabá. Então veja só, se logo no primeiro pasuk, logo no primeiro versículo do primeiro livro, ele já é escatológico, então eu diria que toda a Escritura, ela remete para um foco objetivo, a vinda do Mashiach, as últimas coisas. E eu não sei se vocês têm acompanhado, a nível de mundo, nunca se sucedeu, existe uma outra fala que também é bom ser observada, nunca se sucedeu tantas maravilhas no mundo de uma vezada só. Eu nem sei se tem esse verbo, tá? Mas estou usando. Nunca se sucedeu de tantas maravilhas acontecerem simultaneamente. Mas eu teria que usar uma outra palavra para vocês entenderem melhor.
Nunca aconteceu tanto desastres naturais como está acontecendo agora. Há um mês atrás, aproximadamente, nós tivemos um terremoto na Turquia, ali no leste, está a leste ali de Israel, um pouquinho acima, bem pertinho da fronteira de Israel. Eu não sei a conta, 300, 400 terremotos no mundo simultaneamente. Isso nunca aconteceu. Vulcões entrando em erupção simultaneamente, nunca aconteceu. O mar se recuando, dezenas de praias com 1 quilômetro de areia seca sem água. Já aconteceu de subida de maré, descida de maré, já aconteceu. Fui criado um bom tempo no litoral paulista, no litoral sul. Minha família mora lá até hoje. Então, só que o mar sumir, recuar 1, 2 quilômetros para dentro, é raríssimo. E aconteceu agora, simultaneamente. Pragas de diversos nomes. Viu? Agora puseram até um nome nesse vírus aí, conforme o que eu falo aqui, a live cai. Então eu tenho que falar em código, né? Agora tem a gripe pós-carnaval. Para não falar aquele negócio 19, entendeu? Sabe, o vide, soletrando num capítulo, na criptografia. Então o que acontece agora é gripe pós-carnaval. Surto de virose. O país está com um surto de virose. Mas se fosse outro governante, era aquela doença lá. Moeu. Isso acontece diante dos nossos olhos, a gente, eu não sei se finge de bobo, ou se realmente parte da população não bate bem. Eu não sei se finge demência para viver, porque é tudo maquiado, escancarado. Então o mundo está do avesso. Está uma guerra no meio cristão. Líderes com líderes, bombardeios nas redes sociais, denúncias de líderes de megas igrejas. Nunca houve tanta turbulência simultânea como está havendo agora. Mas deixa eu dizer para vocês um detalhe, deixa eu deixar vocês atentos. As contrações já começaram. Está escrito. É que nós frequentamos a igreja a vida toda e não prestamos atenção. Então sabe assim um mês de contração? De dores de parto? É isso aí que vocês estão vendo. Toda essa turbulência na terra é as dores do parto. Que parto é esse, Rocha? Quanto mais próximo do nascimento do bebê, as contrações vão aumentando e diminuindo o tempo, não é isso? Às vezes a contração é de 5 horas, daqui a pouco cai para 3 horas, daqui a pouco é de hora em hora, daqui a pouco é a cada 10 minutos, 20 minutos, descansa 20 minutos. É assim? É assim. Então, a intensidade das turbulências vão aumentar conforme a contração de uma grávida. Está escrito, eu não estou inventando, está escrito. Então vocês, o Senhor disse aqui nas Escrituras, fiquem ligados, porque as contrações do parto é o sinal, quando a terra começar a se contrair, no sentido de uma gravidez, é sinal que o bebê está para nascer. E qual que é o bebê que nós estamos esperando? Uma vez ele veio bebê, agora já vai vir um rapazão, né? Ele foi com 33 anos, vai voltar agora com 2025, jovem de tudo, bonito, novo, eterno. O que é 2000 anos para ele? Então, na hora que esse bebê aparecer, consuma-se o projeto bíblico. Dá-se entrada ao milênio, 1000 anos de governo do Mashiach, lá no Eretz Israel, ele vai governar de Jerusalém. Porém, até que ele venha,
Essa terra vai ter que passar por, profeticamente, aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. São 7 shofarotes, 7 trombetas da ira do Eterno. Cada vez que um shofar tocar, uma praga vem para a terra, uma maravilha. Mas quando estiver terminando os 7 shofarotes, 7 shofar, a 7ª trombeta, está escrito em português, 7ª trombeta, que todo mundo fala, nós não estamos aguentando mais, não é possível. Quem sobrou, claro. Um pouquinho de gente que vai sobrar aí, vai pensar, estamos respirando. Se alguém conhece as profecias, fala, já devemos estar na 7ª, na 6ª, 7ª. Mas engano, ledo engano. Por quê? Ao se cumprir, ou talvez nem termine a 7 ainda, o término delas, não pode se esquecer que também no livro de Rit Galut, livro de Apocalipse, está simultaneamente ligada aos 7 shofarot, as 10 taças da ira do Eterno. Mas já não estava bom 7, eu acho. Mas sobrou um cadiquinho de gente aí, vamos moer o resto. 10 taças da ira. Isso vai descer fogo, pestes, pragas, chuva de granizo, enxofre. Está escrito que as pessoas vão começar a andar na rua e quando elas abrirem a boca, pedaços da língua dela começam a cair para fora, começa a apodrecer dentro da boca. Está escrito que haverá tantos corpos mortos espalhados sobre a face da terra, que será impossível sepultá-los. Porque hoje nós estamos na casa de 8 bilhões de habitantes na terra. Diz o texto apocalíptico, os versículos proféticos, que pelo menos 1/3 começa a morrer na hora da queda dessas pragas. Se você for fazer um cálculo de 1/3, nós devemos chegar a casa o quê? De 2,66 bilhões de habitantes. Ou seja, se Franca tem 400 mil habitantes, aproximadamente 130 mil pessoas vão cair mortas na rua. Não existe cemitério para isso. Não tem gente para isso, para fazer esse enterro. Não tem caixões para isso. Não tem valas para isso. E cada um vai estar preocupado de salve-se quem puder. Está escrito que o povo vai procurar uma fenda na rocha, um bueiro, se possível, para entrar dentro para tentar escapar-te por tua vida. Vai ser bruto. Então eu estou dizendo isso para os senhores, porque nós aprendemos lá fora, de onde nós viemos, que vocês seriam livres da grande tribulação, que Jesus viria buscar vocês e levar vocês para o céu, e o restante ia ficar fritando aqui embaixo. Mas eu tenho uma outra notícia para os senhores. Isso é um engano. Yeshua não vai vir buscar ninguém para o céu. E na hora que tiver tudo fritando aqui embaixo, nós vamos estar juntos. O diferencial, eu creio, que quando isso já aconteceu uma vez, porque tudo que vai acontecer já aconteceu uma vez, o Apocalipse já aconteceu, Rocha? Já, ué. Não aconteceu lá no Eretz Mitzrayim, lá na terra do Egito? Eles estavam acampados na região de Sucot, lá no norte do Nilo. Mas quem estava mais ao sul, perto onde estava Faraó, as pragas de piolhos, de rãs, a água se tornar em sangue, acontecia ali pertinho deles. Mas o povo Yehudi, o povo hebreu, que ainda não se chamava povo judeu, o povo hebreu, foi poupado de todas as pragas. Eu, Rocha, Marco Antônio, creio que os Yehudis serão poupados nesses dias. Assim como nós fomos poupados, nossos pais foram poupados lá na terra do Egito. O egípcio, ele ia tomar água, era sangue.
coalhado, aquele sangue talhado, impossível de beber aquilo. Tinha cheiro horrível. Mas quando um Yehudi, quando um hebreu ia tomar a mesma água, ela vinha cristalina. Quando a noite desceu sobre a terra do Egito, a escuridão que trouxe a morte a milhares de pessoas, aquele que era santo, que andava na presença do Eterno, via o dia como a luz do dia. Mas aquele que estava perdido em trevas não conseguia enxergar um palmo na sua frente. Esse é o Deus que você serve. No mesmo ambiente, Ele pode fazer com que tudo aconteça, mas que você seja poupado. Isso é o que está profetizado. Isso é o que eu creio. E eu quero que você também creia como meu discípulo. Então vamos entender um pouco aqui sobre essas profecias. E não vamos tão longe, tão profundo. Eu só dei uma pincelada. Livro de Daniel, o sábio, capítulo 2, versículo 29 e 31. Diz o seguinte: Daniel chega até a sala do rei, porque ele foi chamado para traduzir, interpretar o sonho do rei. O que foi feito com Moshe? Yosef. Ou melhor, Yosef não foi levado até a presença do faraó para interpretar o sonho? Olha como o Eterno trabalha. Ele tem sempre um judeu lá para interpretar. Por isso hoje tem um judeu aqui para interpretar para vocês. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Baruch Hashem, toda a honra e toda a glória é a Ele. Quando a sua majestade estava na cama, olha aqui Daniel falando para o rei. Começou a pensar sobre o que ocorreria no futuro. O que ocorrerá no futuro. Pensa, o rei da Babilônia, deitado na cama, e vem na mente dele: oi, o que vai acontecer no futuro, hein? Como vai ser o futuro? Se é você hoje, deitado na cama, pensando como vai ser o futuro, você já pensa numa guerra nuclear, que aquele rapaz lá do norte, que está nervoso com aquela turminha lá da Ucrânia, ele pode apertar um botãozinho, mas aí os outros disseram que se ele apertar o botão, eles também apertam. Então está uma guerra de apertar botão, você está entendendo? Aquilo que os meninos fazem em casa, lá no game, eles querem fazer de verdade agora. Então tá assim, não aperta não, que se apertar eu aperto aqui. Tá assim. Então nós temos que pedir a Hashem para que ninguém aperte nada, porque a coisa vai ficar apertada se apertar. Eu fui claro? Muito objetivo? Permita o Eterno que ninguém aperte nada. Entendeu? Então, quando ele começou a pensar no que ocorreria no futuro, e aquele que revela segredos, quem é ele? Adonai Tzvaot. Revelou ao rei o que acontecerá. Sua majestade teve a visão de uma estátua muito grande, extremamente brilhante. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o tronco e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés parcialmente de ferro, parcialmente de barro. Agora olha que coisa interessante isso aqui, vamos lá. Tive uma visão, olha lá o que está dizendo Daniel já lá na frente. Vi diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E 4 animais enormes saíam do mar. Oi, eu não vou interpretar isso, não é meu foco. Mas só para vocês entenderem um pouquinho como o texto é difícil de estudar, e por isso você não pode ler e estudar superficialmente. Quando fala que viu dos 4 ventos, está falando norte, sul, leste, oeste, ou seja, está falando do planeta Terra. Está falando sobre a globalização. Norte, sul, leste, oeste, os 4 ventos. Olha o que ele está dizendo, ó. E do céu agitado, e eu vi agitando o grande mar. Mar nas escrituras não é oceano. São nações. Nações. O Brasil é um mar, Bolívia é um mar, o Canadá é um mar, a América é um... Me entenda, a linguagem aqui, bíblica, é nesse sentido. Olha o que está dizendo ali. O primeiro era como um leão, mas possuía asas de águia. O segundo era semelhante a um urso.
mas carregava 3 costelas na sua boca. Depois disso olhei e havia um outro animal. Parecia-se, era semelhante a um leopardo com 4 asas. Mas em seguida, o último animal, e esse era mais temível, mais horrível, extremamente forte e com grandes dentes de ferro, um dragão, também saiu dos povos. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Aqui, a linguagem, eu vou falar bem superficialmente, que o meu foco está em outro, o meu objetivo é outro. Aqui está falando dos governos religiosos que dominavam a terra desde Nabucodonosor. Os governos que dominavam a terra desde a época do seu reinado. Mas qual que é o último animal? O dragão. E para nossa sorte, nós ficamos com o dragão. Porque o leão já passou. O urso também já terminou. O governo do leopardo também já terminou. Nós estamos debaixo do último governo espiritual dessa terra. O dragão, olha que coisa incrível, né? O dragãozinho ali está vermelhinho, não é? Você viu como eu estou usando o SOD? Código. Qual que é o último governo religioso, político, vermelho da terra? Não, fala o nome dele em código, tá? Edom. Então Edom é o dragão. É o último governo que está sobre a terra, que provavelmente vai encabeçar aqueles 3:6 de Apocalipse 13:18. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque o seu número é número de homem, e o seu número é 666. 6, besta. 6, falso profeta. 6, anticristo. 3 homens governando. Então, está inserido nesse contexto. Mas não vamos falar disso, vamos andar um pouquinho mais. Daniel 2, 34, 35, é aqui que está o objetivo do nosso estudo. Enquanto sua majestade observava, uma pedra se soltou sem nenhuma mão humana. O rei estava ali dormindo, e no sonho do rei, ele viu a estátua toda brilhante, toda de peças preciosas, até chegar aqui na cintura, daqui para baixo ferro. E ele viu que uma pedra veio de algum lugar, parecia um meteoro, veio essa pedra voando, e numa velocidade imensa, ela bate nos pés da estátua, na parte mais frágil, onde eu disse que o ferro está ali numa simulação de ligado, com uma liga com o barro. Explode, o impacto foi tão forte, que se você for estudar o texto, virou toda a estátua, virou migalhas. Vamos trazer para cá. Cada parte da estátua é representada por um metal precioso. Beceder, concordam até aí? Mas eu disse que cada parte da estátua representa um governo mundial espiritual, uma religião que governa tudo. Tudo bem até aí? Quando essa pedra bate nos pés, está escrito que transformará toda essa visão do rei em migalhas. Eu acho que não precisa ser mais objetivo. Ou tem que desenhar, dizer que todas as religiões da terra serão esmiuçadas com um impacto muito violento. É exatamente por isso que Hashem me deu a sabedoria de começar a falar para vocês sobre as dores de parto. Sabe o momento que rompe a bolsa? É a hora que a pedra desce. A pedra desce, esmiuça, então você não ouvirá mais na terra falar-se de nenhuma religião sobre a face da terra. Será tudo transformado em pó no momento em que essa pedra descer. Olha só que interessante.
sem nenhuma mão humana, atingiu os pés feitos de ferro e barro da estátua e os fez em pedaços. No entanto, a pedra que atingiu a estátua, a pedra cresceu. Como assim? A pedra cresceu até se transformar em uma grande montanha que encheu a terra toda. Não se surpreendam que uma pedra vai crescer e se tornar gigante. Por quê? Porque até que eu entendi um pouquinho de judaísmo, que eu fui me aperceber que quando eles estavam caminhando pelo deserto, surgiu uma pedra. Eles começaram a caminhar. Deserto. Eles não estavam viajando de Franca para São Paulo, na Anhanguera, que você pode parar nos postos e comprar garrafinha de água. Eles estavam viajando pelo deserto, a pé, com crianças, mulheres, jovens. Começaram a sentir sede. O que o Eterno fez? Providenciou uma rocha. E essa rocha, providenciou o quê no deserto? O quê? Uma pedra. E disse para Moshe: pega o teu cajado e toca na rocha. Na hora que ele tocou na rocha, a rocha começou a verter água. Mas o que é mais lindo disso tudo, que essa pedra que está aí na frente no livro de Daniel, é a mesma pedra que estava andando com eles, porque está escrito: e a pedra andava com eles. Você já pensou? Gente, comigo aqui, ó. Você está num deserto, 50 graus de temperatura, 3 milhões de pessoas caminhando. Comigo a câmera aí. Me deu uma sede. A pedra estava caminhando com eles, jorrando água. Todos beberam, a pedra foi até eles, caminhava com eles, viajava com eles. Quando a nuvem lá em cima nos céus parava, a nuvem parava. Todo mundo olhava, via que a nuvem parou. Opa, para, a nuvem parou, porque o Senhor disse que quando a nuvem para, tem que parar. Só que parava a nuvem, parava o povo e a pedra parava. A pedra já vem fazendo sucesso desde lá. Mas se vocês forem no meu canal do YouTube, está escrito lá que eu explico que existe uma pedra na terra que se chama Even Setiar, que é o útero da terra, de onde foi gerado todo o planeta, de um útero, que é uma pedra. Está lá, é só ir lá, você assistir. Então olha só que legal, essa pedra sempre esteve viva no nosso meio, essa pedra sempre esteve ativa, sempre esteve andando com a gente. Por isso o tema da noite, qual que foi? Volta lá, por favor. Olha lá. Existe uma pedra que é eterna. Eterna. Então é isso que nós estamos falando. Vamos em frente. Olha, ok? Daniel 2,34. Enquanto sua majestade observava, uma pedra se soltou sem nenhuma mão humana, ou seja, ela veio sozinha, atingiu os pés feitos de ferro e despedaçou tudo. O profeta Yeshayahu 30,14 diz o seguinte: olha aqui um midrash, uma confirmação da profecia, em outras palavras, mas a linguagem está voltada para o mesmo evento. Ele o quebrará como um vaso de barro, partindo bruscamente em pedaços. Já viu quando cai um pote, um vaso de cerâmica no chão, despedaça? O Senhor está dizendo, através do profeta Yeshayahu, através do sábio Daniel, que ele vai transformar as religiões da terra em cacos, em pedaços. Lá no livro de Bereshit 28:18, nós vimos agora na Parashá, há algumas Parashás aí atrás, talvez lá pela sexta, pela quarta, que o nosso patriarca Yaakov levantou-se cedo para peregrinar, estava numa viagem, e quando ele chega em cima da terra de Israel, ali, em cima do monte do Har Zion, do Monte Sião, ele para dormir, ele para descansar da viagem. Ele viu que o sol estava se pondo, ele para descansar da sua jornada, e ele vê umas pedras no chão, e ele coloca uma das pedras sobre a cabeça, e deita-se para dormir, e fez uma pedra de travesseiro. Foi nesse momento
em que ele deita e olha para os céus, ele vê aquela escada de anjos subindo e descendo. Mas ele usou o que para dormir? Uma pedra. Ele acorda pela manhã, coloca essa pedra de pé, pega o seu jarro de azeite, despeja sobre a pedra e diz: este lugar, essa pedra, se chama a partir de hoje Beit El. Beit, a casa. El, do Senhor, do Eterno. Então ele unge aquela pedra com azeite e fala: esse lugar é o Beit El. Mas ele usou o que para ungir? Uma pedra. E ali, naquele lugar é onde está a Even Shetiar, essa pedra que é o útero da terra. E nesse lugar foi construído o Beit HaMikdash, o templo de Salomão. Foi construído nesse lugar. Quando você vai em Israel, que você chega no Kotel, você chega no muro de oração, a pedra está logo atrás do muro, onde toda a criação começou e toda a história da humanidade está registrada. É ali naquele lugar. Então, olha só, ele deita e coloca a cabeça sobre a pedra e unge a pedra. Tudo está dizendo, está remetendo, está dizendo que aquele lugar é sagrado, que quem vai habitar naquele lugar é Yeshua, que aquela pedra representa Yeshua e que essa é a pedra que vai contornar, mover toda a história. Vamos em frente. Olha o que diz no Midrash. Diz o seguinte: Daniel viu a vinda do Mashiach em sua visão. Ele não podia chegar para o rei Nabucodonosor e falar assim: rei, é o seguinte, vai vir um aí que é maior que o senhor, e todo esse império que o senhor tem aí vai começar a fracassar. O senhor é a cabeça de ouro da estátua, mas observe que o peito já é prata, observe que a cintura já é bronze. Está caindo a qualidade: ouro, prata, bronze, ferro, barro. A qualidade das religiões vão começar a cair. Quem manda hoje no mundo é o Senhor, no mundo governamentalmente falando. Mas o Senhor é o último governo com todo esse poder, com toda essa luxúria, com toda essa pompa. Então observe bem, rei. Ele só não usou essas palavras, mas ele podia ter falado: rei, virá um que despedaçará todos os reinos, qualquer vestígio que sobrar do teu reino, e todos os governos políticos, religiosos que surgirem na terra, serão despedaçados e sumirão da terra, desaparecerão. Essa foi a visão que Daniel teve. Ele viu que esse governo, que essa rocha, era o início de um governo messiânico. Então o Rav Simeon, filho de Laquish, de outro rabino, argumentou: esse versículo se refere ao Mashiach, a imagem alude a todos os reinos que servem a ídolos. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa: quando nós ouvirmos o toque do shofar, da volta do Mashiach, para ouvir o toque do shofar, da volta do Mashiach, primeiro vai tocar 7 shofar das pragas. E depois que tudo isso acontecer, vai se ouvir o toque do shofar do Mashiach voltando. Quando ouvirmos o toque do shofar, é a pedra lançada no pé da estátua, e a partir daquele dia não se ouvirá de nenhum Deus na terra, nenhuma divindade, nenhum santo será falado o nome dele na terra. Não será pronunciado. Só será falado um nome sobre toda a face da terra: Adonai Tzvaot, que significa o Deus dos exércitos. Somente o nome dele será falado na terra. Cessará tudo nesse exato momento. Então, no livro de Shemot, Êxodo 31:18, quando terminou de falar com Moisés, com Moshe, no Monte Sinai, Hashem deu a ele as 2 tábuas do testemunho. Olha como está escrito: 2 tábuas de quê? De pedra, inscritas pelo dedo de Deus. 2 tábuas de pedra. Então olha só como o Eterno, ele colocou um nome em Yeshua, talvez você nunca tinha ouvido falar, mas se alguém te perguntar, você pode falar assim: eu sirvo a pedra. Você é louco?
Não, é a pedra mesmo. É uma pedra eterna, chamada pedra de esquina, chamada pedra que vai demolir aquela estátua de Nabucodonosor, chamada pedra que flutuava no deserto e dava água para eles. É a pedra em que as duas tábuas da lei foram esculpidas com o dedo de Deus. Ó, duas pedras assim, dá uma olhada. Só que as primeiras eram de safira, azuis. Quando o Eterno pegou as duas pedras de safira que estavam lá em cima, no Shamaim, lá no terceiro céu, e foi entregar para Moshe, essas letras aqui vazavam de um lado para o outro, assim, ó. Puxa vida. De qualquer lado que você pegasse a pedra, você lia ela. Que isso? Quando Moshe desce do terceiro céu e vai naquela alegria, sabe? Na hora que ele desce da montanha e vai mostrar para o povo as duas tábuas de safira, esculpidas pelo dedo do Eterno. Imagina que laser que foi aquilo. Eu queria ter visto essas pedras aí. Puxa vida! Quando ele desce naquela alegria, está lá o povo adorando uma vaca. Ah, não, era bezerro ainda. Eu já estou com tanta ira que eu já aumentei o nome do bicho. Estava adorando o bezerro de ouro. Moisés olha para aquilo, ele fala, olha gente, se ele fosse um cara moderno, ele falava, não é possível que vocês estão fazendo isso. Não é possível que eu passei 40 dias lá no céu para trazer as duas pedras de safira e vocês estão aí adorando um bezerro de ouro. Irado, ele joga as duas pedras no chão. Ai, Deus. Uma perda irreparável, né? Agora olha que coisa interessante. Lá em Bereshit, ainda 49, 24, Gênesis 44, 24b, diz assim, ó, dali, do pastor. Ou seja, dali, do assunto que se trata, do que estamos falando, é do pastor. Que pastor é esse? Esse pastor se chama a Pedra de Israel. Então, a Pedra de Israel, o pastor que é a Pedra de Israel, também é representado pelas duas tábuas, que é a Torá que está aqui dentro. Olha que coisa linda isso. Então essa pedra que vai destruir os pés da estátua é nada mais, nada menos do que o próprio Mashiach, que vai exterminar com toda a idolatria na terra. Vamos em frente para terminarmos? Daniel 2,35. No entanto, a pedra que atingiu a estátua cresceu até se transformar em uma grande montanha, que encheu toda a terra. Olha o que diz o tratado Midrash Tanhumá Buber Toldot 22. Olha o que diz esse tratado rabínico. Olha que legal. A pedra que feriu a imagem se tornou a grande montanha. Mas o que quer dizer isso? Vamos lá no profeta Zacarias que ele está explicando. Olha o que diz Zacarias. Quem és? Ó grande montanha, de onde vens? De onde vens? Mas quem responde o profeta Zacarias é o profeta Isaías. E depois o sábio que escreveu os Salmos. Olha que lindo, tudo interligado. Ó, Isaías, Yeshayahu 52:7 diz: quão belos nas montanhas são os pés dos que trazem as boas novas e anunciam Shalom, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas, proclamando salvação e dizendo: Atzion, seu Deus é rei. A ordem vai vir da onde? De Tzion. Gente, peraí, vou ligar. Calma. Está dando um curto-circuito aí? Onde Jacó colocou a cabeça na pedra? Em cima do monte? Sião. Derramou o azeite na pedra em cima do monte? Sião. De onde vai vir o socorro das nações? Da grande montanha que é Sião.
E a pedra que estava sobre a montanha é o próprio Mashiach, que vai vir para resolver o problema da terra. Então as notícias, as boas notícias, ei, eu vou recapitular porque é muita coisa. Pode ver que aí o Tico e o Teco já está dando um curto-circuito. Sente o cheiro de fumaça. Ó os fiozinhos queimando. Por que ele vai estar trazendo boas notícias a respeito das boas coisas? Porque acabou de tocar 7 trombetas, acabou de derramar 10 taças. Isso aqui está uma desgracença só. Essa palavra não existe no dicionário, mas eu estou criando hoje. Por isso que eu vou para a academia de letras. Eu crio palavras que não existem no dicionário. Isso aqui vai virar uma desgraça total. Terrilim 121, levantarei os meus olhos para o monte. Que monte? Você não vai chegar aqui em Claraval e vai falar assim, olha, aqui em Claraval tem 2 montanhas gigantes, eu vou olhar para o monte para ver se meu socorro vai vir de lá. Não vai vir não, irmão. Ali olhar para o monte é Zion, Jerusalém. Então o salmista está dizendo, eu levantarei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Que socorro? O socorro depois de toda essa grande tribulação que nós já comentamos aqui. Olha como liga o quebra-cabeça. Mas vamos fechar o quebra-cabeça. Olha lá, Devarim 10:1. Neste tempo, Adonai me disse, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. As primeiras não eram de safira? Aí o Eterno falou, de safira eu não faço mais. Então agora você corta 2 pedras e traga aqui que eu vou escrever nelas. Ele pega e vai lá e corta 2 pedras, 2 tábuas de pedra. Olha o que diz o Midrash, Tanhumá Eikev 10:1. Olha o que diz os sábios da Torá. As 2 tábuas correspondem, 2 tábuas para a lei. Aqui elas aqui, estão vendo? 2 tábuas para a lei, Uma representa o noivo e a outra a noiva. Quem é o noivo? Quem é a noiva? A Kahal, somos nós. Então aqui, a sua representação, Olha o casamento, os dois um do lado do outro, casando. Olha o matrimônio. As 2 pedras. As 2 pedras representam o noivo e a noiva. As 2 pedras representam o céu e a terra. Por que ele fala? Aquilo que fareis, o que fizeres, terão como testemunhas os céus e a terra. Os tribunais estão coligados. Olha aqui, os 2 escribas. Como 2 escribas, Rosh? Nós não temos uma Torá escrita, que é essa que está aqui dentro do Aron HaKodesh, e nós não temos uma Torá que era a Torá oral. Então 2 escribas, 2 Torá. Corresponde a 2 mundos. Olam Hazer, este mundo, e o mundo vindouro, e a eternidade, Olam Rabá. Então corresponde a 2 mundos. As 2 tábuas têm um tamanho maior que a outra ou são iguaizinhas? Mesmo tamanho? Tudo que se faz nessa terra será medido pelo mesmo tamanho, na mesma proporção. Seja para a bênção, ou seja para a maldição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Kahal, o que o Rua. Tudo que você faz nessa terra será medido milimetricamente. Medida por medida, tamanhos iguais. As bênçãos ocorrerão de tamanhos iguais. A bênção do mundo vindouro, de tamanhos iguais. Mas quem está aqui nessa terra, que vai ser condenado, vai pagar no tamanho igual ao seu pecado que deliberadamente pecou. Nada passará diante do Eterno desapercebidamente. Então olha só. Corresponde aos 2 mundos, este mundo e o mundo vindouro. As 2 do mesmo tamanho, não sendo nenhuma maior que a outra. Que qualquer um
que não faça sua vida de acordo com esta pedra não merece as palavras da Torá. Ou seja, aquilo que você aprende nessa beit, nessa casa, lute para você viver, colocar em prática e não ser um mero espectador. Lute para essas palavras da Torá realmente surtirem efeito na sua vida, que haja uma mudança. Orochi, eu sofro até hoje. Até hoje. A minha arrogância, eu luto com ela até hoje. A minha soberba, como é difícil. Como é difícil. Como é difícil você ser testado e ser aprovado. Como é difícil você chegar num lugar e uma pessoa te tratar mal e você ter que olhar na cara dela e não poder revidar e pagar com a mesma moeda. Como é difícil. Como é difícil você ser perseguido e não perseguir. Sabe aquela frase que a gente ouve muito? A vingança é um prato. Essa frase nós não podemos usar. Eu não posso comer vingança, nem quente nem fria. Eu não posso me vingar. O que eu posso fazer? Orar, fazer uma tefilá. E isso foi difícil para mim. Tive que mudar. E vamos terminar. A pedra que destruirá todo o reino pagão na terra e implantará o reino de Hashem é Yeshua HaMashiach. Por isso que Yeshua, quando ele foi ensinar o Pai Nosso, ele disse: oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Ele não disse na oração do Pai Nosso, nos leve para o céu. Ele disse, venha a nós o teu reino. E que essa pedra, assim que todas as profecias se cumprirem, que realmente venha esmagar todo o sistema pagão que existe nessa terra, em o nome de Yeshua HaMashiach, e que seja implantada a paz eterna sobre essa terra, e que Hashem, o Santo, bendito seja Ele, vos dê graça, sabedoria, discernimento, entendimento, para que vocês cresçam na Torá do Eterno, e sejam abençoados. Um Shavuot Tov, uma semana de bênção para todos vocês. Yaeb Adonai Panameleha Viuneka Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom